Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais um dia aqui na nossa análise de benchmark. Me chamo Alan. Hoje, dia 8 de dezembro, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela para a gente iniciar com a análise. Antes de iniciar com a análise, só lembrando, né, na descrição do vídeo tem um link para quem não conhece a Wise Investimentos. Nós temos agora uma sociedade com eles, né? É o maior escritório de investimento aí do Brasil, com mais de 45 escritórios espalhados aí por todo o Brasil, né? E eles possuem ali um portfólio, né, de serviços, produtos relacionados à área de investimento. E para quem quer diversificar um pouco mais os seus investimentos, recomendo que entre no link, coloca ali o nome completo, o e-mail e o telefone, clica ali no Quero Saber Mais e a equipe da Wise entrará em contato ali para oferecer o melhor produto de investimento de acordo com o seu perfil, tá ok? Voltando aqui para a análise do gráfico, pessoal, o Ibovespa veio forte aí para baixo, né? Testando mais uma vez a faixa verde, região aí de 106 mil, vamos ficar de olho, tá? 107, 106 mil. Se perder aqui, segue aqueles alvos que a gente já vem comentando, né? Na região dos 100 mil, que é a próxima linha vermelha. E se perder essa linha vermelha, tem chance de buscar, inclusive, os 95 mil, que é uma outra mínima, né? Uma linha vermelha aqui pelo gráfico de 120 minutos, tá? Ele poderia buscar, por exemplo, essa mínima aqui nos 96 mil, tá? Então vamos ficar de olho, acho que essa região aí de faixa verde é um ponto importante para ser acompanhado. Se por um acaso ele recusar e perder os 106 mil, ainda pode ter um repique ali para testar de novo a região de 111, 112, né? Testar novamente aqueles topinhos que ele deixou ali anteriormente que acabou falhando no último teste, tá? Tá com cara de que ele vai tentar romper, tá? Então vamos acompanhar. Amanhã, inclusive, pode ser um dia, apesar do jogo, né? Que normalmente o mercado fica mais parado nos dias de jogos do Brasil e vai ser justamente ao meio-dia, pode ser um dia meio parado, mas amanhã vai ter um pronunciamento por volta das 10h45. Pode ser que isso aí traga uma certa volatilidade ali, né? Relacionada aqui à política brasileira, então isso pode dar um certo estresse no mercado. Vamos acompanhar para ver como ele vai se comportar. Bem, chegou um pedido aqui de uma análise do EWZ, né, que é a ETF aqui da Bolsa Brasileira lá nos Estados Unidos. E tô com ele aqui na tela, tá? Também tá consolidado, né, entre 34 e essa região de 28,60. Bateu cabeça ali no teste do topinho anterior, né, nessa região aqui dos 32. E acho que a ideia é voltar para testar de novo a região dos 28,60, 28,50, tá? Então testar os fundos anteriores, é isso que eu vejo aí para o EWZ no momento. Gráfico do dólar. Dólar também bem lateral, né? Tá testando ali aquela região dos 5.200, teste do fundinho anterior, né? A gente já havia comentado que depois que ele fez esse fundo, que o natural seria ele testar mais uma vez o fundo. Para mim ele já tá fazendo esse teste. Por enquanto não está fazendo novo fundo. Se o dólar não fizer novo fundo e vem para romper essa linhazinha de tendência que nós traçamos dos topos anteriores, eu entendo que ele volta para testar esse topinho dos 5.300. E rompendo 5.300, pode voltar para testar 5.470, né? 5.47, 5.50, aquela região de topos anteriores. Caso contrário, se ele não romper a linha de tendência, volta no 5.200 mais uma vez, né? Ou ele já pode ir direto no 5.200. E se perder essa região de 5.200, aí tem possibilidade de voltar aqui no 5.10, né? 5.100, que são os fundos aqui pelas linhas, pela marcação verde que a gente colocou no gráfico, tá ok? Então, dólar lateral, região de 5.200 aí tentando se segurar nessa mínima 305, linha vermelha, mas por enquanto aí não dá pra gente afirmar se ele já vem para testar o 5.100 ou se ele ainda vai tentar um repiquezinho ali para voltar no 5.300, né? Rompendo essa linha de tendência aí dos topinhos anteriores no gráfico de 2 horas, tá ok? Dá uma olhada aqui também no S&P 500. Ontem a gente comentou aí no S&P 500 que o ponto de atenção é os 3.900, né, pessoal? Então ficar de olho. Hoje ele tentou se segurar ali, né? Se bem que foi um movimento bem curtinho ali, né? Um movimento que não é um movimento tão forte, né? 0,5% ali, 0,56 ali de positivo hoje no mercado, não movimentou muita coisa, mas está se mantendo acima dos 3.900, né? Então vamos ficar de olho se nos próximos dias ele vai continuar acima de 3.900. Lembrando que ele permanecendo acima de 3.900, entendo que ele pode voltar para testar os 4.100. Se ele perder essa região de 3.900, eu entendo que ele pode voltar para os 3.800 a 3.700, inclusive fechando esse gap aí que ele deixou no gráfico do S&P 500, tá? Pelo gráfico de 120 minutos, né, gráfico de 2 horas, só queria chamar a atenção no seguinte, tá, pessoal? Desde que ele fez o fundo aqui em outubro,
né? Ele recebeu esse cruzamento da mínima 17,34 para cima, o preço veio com seu padrão de topos e fundos ascendentes, então ele cruzou as mínimas de curto prazo aqui embaixo, né? Deixa eu só ver aqui, cadê? A setinha aqui. Aqui. Então ele cruzou aqui embaixo, a mínima 17,34, e aqui, se vocês repararem, ele está cruzando agora lá para baixo, né? Então, quer dizer que ele vai despencar a partir desse ponto? Não, não quer dizer isso. Mas já quer dizer que no curtíssimo prazo ele já está ganhando resistência. Então, isto pode indicar que o preço fique um pouco mais lateral nessa região ou que ele realmente inicie um movimento de correção, podendo voltar ali para aquela região dos 3.700, 3.800, né? E ali seria o ponto que eu ficaria de olho. Por quê? Porque é uma retração de toda essa pernada de alta aí que o S&P 500 fez desde que ele encontrou o fundo ali em outubro, tá ok? Então, vamos acompanhando para ver como o S&P 500 vai se comportar nos próximos dias. Bitcoin, vamos lá, BTC/USD, gráfico diário. Pessoal, o Bitcoin, ontem a gente chamou a atenção que ele estava testando a linha de tendência, né? Que eu entendo que aqui é uma região de resistência. Ele já está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias lateral, né? Ele não consegue ficar abaixo dos 16.700, mas também não consegue ficar acima dos 17.300, né? Então, bem lateral aqui nos últimos dias, difícil, né? Região de operar ali. Mas no gráfico de 120 minutos já tem demonstrado ali uma certa dificuldade aí nessa região de topos anteriores, né? Mas ele se segurou mais uma vez na linha de tendência, tá? Então a linha de tendência mais uma vez ali segurando o preço do Bitcoin, mas ele foi lá para testar topo e por enquanto tá tentando se segurar ali, tá? Se ele não romper os 17.300, né, segura aí mais uma vez nos topos anteriores, acredito que ele volte para testar mais uma vez a linha de tendência, e se perder a linha de tendência, ficar abaixo dos 16.700, né, 16.600, que são os fundinhos anteriores aqui no gráfico de 120 minutos, eu entendo que o alvo é os 16.000, né, que é o que eu já venho falando ali. Perdendo linha de tendência, vejo possibilidade de voltar para testar 16.000. E se perder 16.000, vejo possibilidade de testar os 15.500, né? 15.500, exatamente, que é o fundo ali depois da questão, né, do caso FTX ali, quando o mercado veio abaixo. Então, é isso que eu imagino pro Bitcoin. Pode acontecer dele subir um pouquinho mais? Pode. Lembrando que o Bitcoin não chegou na retração de 38% dessa pernada aqui do diário, né? Da pernada ali da FTX, ele não chegou nos 38%, né? Que seria o primeiro ponto de retração que eu gosto de observar ali como que o preço vai se comportar. Ele está segurando um pouco antes. Então, se ele subir um pouco mais, eu entendo que tem essa possibilidade sim, mas que é um alvo limitado até os 17.800. Chegou 17.800, começou a segurar, ficou lateral, perdeu linha de tendência, aí eu faço a mesma leitura. Só que aí no caso ele volta para testar os 16.800, né, 16.700, e se perder, aí sim vai para os 16.000, tá? Então, vamos ficar de olho. Bitcoin segue no ponto aí importante, tá bem lateral, bem difícil, né? Tá testando mais uma vez. Não faria a compra aqui, tá? Então, se alguém tá pensando em compra, eu não compraria aqui. E se alguém estiver pensando na venda, vamos ver se ele fica abaixo da linha de tendência. Ficando abaixo da linha de tendência, eu acho que podemos ver o Bitcoin corrigindo um pouco mais, quem sabe aí voltando para testar mais uma vez o fundo nos 15.500. Já no caso de Ethereum chegou nos 38%, né? A gente comentou aqui que é os 1.300 e Ethereum chegou lá no gráfico de 120 minutos, já fez 3 testes do topo, né? E segurou no teste do topo. Então fez aqui, ó, 1, 2, 3 testes. Só que assim, ele perdeu a linha de tendência, mas não deu continuidade no movimento de queda, né? Ontem estava até fechando abaixo ali dos fundos anteriores, mas não deu continuidade. E hoje ele fez esse movimento de repique aí, até de certa forma um pouco mais forte, mas de qualquer forma voltou para o ponto de resistência, voltou para testar essa linha de tendência aí do gráfico de 2 horas rompida agora por baixo, né? Então essa linha de tendência passa a ser uma resistência, e se ele segurar por aqui, eu entendo que Ethereum volta para testar mais uma vez a região dos 1.200. Perdendo 1.200, aí eu vejo os alvos nos fundos anteriores, 1.150 a 1.080, que é esse fundo mais baixo, tá? Então, Ethereum aí também eu entendo que está numa região de resistência, tá? Então vamos ficar de olho, vamos ver como ele vai reagir aqui nessa região. Acho que a ideia já é começar a segurar por aqui, tá? Se ele romper esses topos, aí eu já começo a ficar desconfiado desse movimento, porque aí ele pode, por exemplo, ir buscar a retração de 50% do diário, né, que seria aqui na região dos 1.380, né? Então a ideia é que ele não fique mais acima dos 1.300. Se ele vai realmente iniciar um movimento de correção,
permanecer abaixo dessa linha de tendência, a ideia não é voltar mais acima dos 1.300, porque senão ele pode estar demonstrando aí realmente ainda uma força de compra ali para tentar levar até esse 50% de retração do diário, e ali vai ser um outro ponto que vale a pena ficar de olho, tá ok? Então é isso, pessoal, vamos acompanhando como o mercado vai se comportar aí nos próximos dias, e amanhã, desejo a todo mundo aí um bom final de tarde, né? E amanhã nós estamos de volta aqui com mais uma análise de benchmark. Pessoal, um abraço, até amanhã, tchau, tchau.